Olá, aqui o olhar crítico e técnico encontra as tendências que estão de fato redefinindo o PHP e o Laravel em produção. Hoje, a nossa investigação vai fundo num tema que é absolutamente crucial: como otimizar o Laravel na AWS. E olha, a gente não vai só falar do como fazer, mas do porquê essa abordagem virou quase uma obsessão para equipes de engenharia que buscam performance de elite e um controle de custos bem rigoroso. Vamos começar pelo ponto que mais dói no bolso de qualquer projeto em produção: aquela escalada de custos na nuvem que parece não ter fim. Isso não é só um detalhe técnico, sabe? É uma questão de sobrevivência para o negócio. A forma como uma arquitetura lida com a escala define se um projeto é sustentável ou não. A questão aqui não é só pagar a conta, é sobre a eficiência da engenharia por trás do produto. E o que está em jogo aqui? Bom, os dados mostram que uma arquitetura bem planejada, bem pensada, pode gerar uma redução de até 60% nos custos de servidor. Isso não é mágica, não é sorte. É o resultado direto de decisões de engenharia muito precisas. É basicamente transformar uma despesa que só cresce em investimento, liberando capital para o que realmente importa: inovar. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. O que vem a seguir não é uma listinha de dicas superficiais que se encontra por aí. É uma verdadeira dissecação da estrutura, das ferramentas e, principalmente, das decisões estratégicas que separam uma aplicação que simplesmente funciona de uma que escala de um jeito inteligente e econômico. Vamos investigar os porquês. Tudo começa pela base. Não tem como fugir. Antes de qualquer otimização avançada, a gente precisa investigar se os pilares da nossa arquitetura são realmente sólidos. E essas não são apenas recomendações, são as decisões inegociáveis que vão definir o teto de escalabilidade de qualquer sistema que se leve a sério. O primeiro passo, e talvez um dos mais impactantes de cara, é separar o que é estático do que é dinâmico. Servidores de aplicação, as nossas instâncias EC2, não deveriam gastar nenhum ciclo de CPU para entregar uma imagem ou um arquivo CSS. Pensa bem. Ao delegar isso para um S3 com o CloudFront na frente, o servidor fica livre para fazer o que ele faz de melhor: processar a lógica de negócio em PHP. É uma especialização de tarefas, só que no nível da infraestrutura. Agora, vamos falar do coração da aplicação: o banco de dados. A escolha aqui é altamente estratégica. O Aurora Serverless Read 2, por exemplo, é perfeito para cenários de incerteza. Pensa numa startup no começo ou APIs que têm picos de uso. Ele se adapta à demanda. Por outro lado, o Aurora provisionado é a escolha para sistemas mais maduros, com tráfego constante, onde essa previsibilidade permite otimizar os custos. Uma decisão errada que não custa só performance, custa dinheiro todo santo mês. Ok, agora a gente vai para o que pode ser considerado o verdadeiro ponto de virada na história recente do Laravel em produção. O Laravel Octane não é só mais uma feature, é uma mudança de paradigma. Ele ataca diretamente uma limitação histórica do PHP no modelo tradicional de requisição e resposta. E olha, nós estamos falando de ganhos pequenos, marginais. O que os benchmarks e os casos de uso reais mostram são melhorias de 5 a 20 vezes no número de requisições por segundo. Como? Ao manter a aplicação aquecida na memória com SUL ou Roadrunner, o Octane simplesmente elimina um maior gargalo do PHP tradicional, aquele custo de ter que recarregar e reinicializar todo o framework a cada mísera requisição. E o que é realmente incrível neste slide é ver como a performance se traduz diretamente em economia. Este aqui é um caso real de uma plataforma SaaS. Ao conseguir aumentar a vazão em 400%, eles puderam reduzir drasticamente o número de instâncias EC2 que precisavam, o que resultou numa economia de 60%. Isso ilustra de um jeito brilhante que performance não é vaidade, é uma métrica de negócio. Mas como toda tecnologia que é muito poderosa, o Octane exige responsabilidade. Aquele estado persistente que garante a performance também pode virar uma armadilha. Vazamentos de memória, os famosos memory leaks e singletons mal gerenciados podem se transformar em problemas críticos. Adotar o Octane não é só uma mudança no composer.json, é uma mudança na mentalidade do time, que passa a exigir um foco muito rigoroso em gerenciamento de estado e memória. O Octane é poderoso, sem dúvida, mas ele não trabalha sozinho. Para construir um sistema que seja de fato resiliente e otimizado, a gente precisa de um arsenal de ferramentas que se complementam. É a sinergia entre elas que cria uma arquitetura de ponta de verdade. Aqui, a estratégia principal é a especialização. Cada peça resolve um problema específico. O Elasticache com o Redis, por exemplo, ele atua como uma memória de curto prazo ultra rápida para o sistema. Já o autoscaling garante que se pague só pela capacidade que está sendo usada de verdade naquele momento.
E o SQS desacopla as tarefas pesadas, como enviar um e-mail ou processar um vídeo, protegendo a experiência do usuário. Juntos, eles formam um sistema nervoso adaptativo para a aplicação. Agora, vamos investigar a vanguarda da arquitetura de nuvem, o serverless. Para muitas equipes, especialmente em ecossistemas de inovação acelerada, essa abordagem já deixou de ser um experimento há muito tempo. Hoje, ela é uma alternativa estratégica ao modelo tradicional de servidores. Esse debate entre Lambda e S2 é todo sobre trade-offs. O Lambda, com projetos como o Bref, por exemplo, oferece uma promessa incrível: escala que tende ao infinito e custo zero quando não tem uso. É ideal para APIs e workloads imprevisíveis. O problema? O famoso cold start, aquela pequena latência na primeira chamada enquanto a infraestrutura acorda. Do outro lado, o S2 com o Octane, para um tráfego constante, ainda é a opção mais econômica na maioria dos cenários. A escolha depende totalmente do padrão de tráfego da aplicação. Depois de toda essa investigação, fica bem claro que não existe uma bala de prata. A arquitetura perfeita não é um destino final, mas sim uma estratégia que precisa evoluir com o contexto do negócio e da aplicação. Então, vamos sintetizar as conclusões da nossa análise. Para uma startup, um MVP, o serverless com Lambda é uma escolha tática muito inteligente para minimizar custos e complexidade. Para uma aplicação que já está crescendo, com tráfego se tornando mais consistente, a migração para EC2 com Octane e auto-scaling geralmente oferece o melhor custo-benefício. Já em nível Enterprise, a solução é quase sempre híbrida. Usar a ferramenta certa para o trabalho certo, combinando a potência do Octane, a flexibilidade do Lambda e a resiliência do SQS. Isso tudo nos leva à reflexão final. No ritmo que o mercado avança, cada decisão de arquitetura conta. O que ontem era um padrão, hoje pode ser um gargalo. A questão não é só se a aplicação funciona, mas se a stack, a cultura de engenharia e a estratégia estão realmente prontas para a pressão da competição global. Ficar atento aos benchmarks e aos estudos de caso é essencial para quem quer construir projetos de classe mundial.